Boa noite, queridos amigos. Hoje, nossa tarefa é mergulhar no mundo da hipertensão arterial, saltar para esses vasos sanguíneos cheios de pressão excessiva e, finalmente, entender nossa pressão e descobrir de que lado está a verdade. Porque parte dos especialistas cardiologistas são principalmente mais jovens. Vou explicar por que são mais jovens. Eles afirmam que não há nenhuma conexão entre a doença hipertônica e a coluna vertebral. Mas isso não é a coluna vertebral. É o sistema nervoso que regula tudo em nosso corpo, incluindo o tônus vascular. E o segundo grupo de especialistas, neurologistas, que suspeitam que a conexão ainda existe. E antes de realizarmos o próximo experimento conosco, no nosso episódio de hoje, do nosso almanaque do YouTube, você deve se convencer pessoalmente da eficácia ou ineficácia dos métodos de influência em nosso sistema nervoso. Nosso cérebro e o sistema nervoso periférico, vegetativo e simpático podem regular nossa pressão. Para isso, meça sua própria pressão com um tonômetro antes e depois desses procedimentos. Meça agora, anote o resultado. Depois veremos o que temos. Então, amigos, a questão é que existe uma certa comunidade de cardiologistas que detestam que têm uma atitude negativa para com todos. Aqueles que dizem que a doença hipertensiva está de alguma forma relacionada à coluna vertebral, em particular a parte cervical da coluna vertebral. Geralmente, são especialistas ou jovens que acabaram de se formar na universidade, ou aqueles que se dedicam apenas à ciência. Nunca viram pacientes vivos na vida, e aqueles que ainda não atingiram uma certa idade, quando eles próprios desenvolvem hipertensão e não querem realmente tomar essa pilha de comprimidos todos os dias. Eles se chamam médicos de medicina baseada em evidências. Mas, geralmente, toda a sua medicina baseada em evidências termina quando se trata de lidar com pacientes vivos. Porque o que está escrito no livro didático e o que acontece na vida real, infelizmente, nem sempre correspondem. Por isso, a prática é importante. E aqueles que se envolvem mais na prática, especialmente os médicos mais experientes, já não são tão unidimensionais. Eles não vão te dizer exatamente isso é aquilo. O melhor diagnóstico é dado por um médico recém-formado, sem dúvidas. Quanto mais um médico trabalha, mais ele começa a duvidar e suspeitar de outras causas. Mais aberto, podemos dizer, a outros métodos de intervenção, métodos para melhorar a saúde. E entre esses médicos estavam tanto nossos compatriotas quanto nossos colegas estrangeiros. Eles conduziram pesquisas e documentaram-nas na forma de trabalhos científicos. Nosso compatriota é Mikhail Petrovich Savenkov, um especialista bem conhecido que neurologista, médico neurologista. Ele realizou tais experimentos e estabeleceu uma conexão entre a posição do pescoço e o aumento da pressão. Ele pegou diferentes grupos de pessoas, de alguma forma os fez ficar nessa posição. Ele verificava a pressão de motoristas, contadores e outros ao longo do dia, observando as mudanças. E ele estabeleceu uma conexão com a posição da cabeça. Ou seja, quando ele fazia as pessoas ficarem nessa posição, quando estavam para baixo, quando olhavam para os seus telefones ou liam jornais, a pressão deles aumentava. Se ele os fazia ficar nessa posição durante o dia, a pressão deles não mudava, ou seja, estava mais próxima do normal. E o segundo grupo de cientistas eram neurocirurgiões, que estabeleceram a mesma conexão entre mastigar, ranger os dentes, colapsos na seção cervical da coluna vertebral e aumento da pressão. Ou seja, eles descrevem vários casos de aumento da pressão diretamente para números significativos. E depois, como resultado do tratamento, normalizou-se para eles. Para os espectadores curiosos, publiquei essas duas pesquisas no meu canal do Telegrama, gentilmente para vocês, no link na descrição. Vá lá, leia.
Um está em russo, o outro em inglês. Traduza quem não sabe em algum tradutor automático. Então, amigos, o que agora? Não vamos perder tempo. Vamos ver se essas teorias realmente valem a nossa atenção. Deixem os talheres e pratos de lado por agora. Comam depois. Agora vamos tentar influenciar todos os nossos órgãos que podem regular a pressão. Qual é a teoria? Existe a artéria vertebral, a veia vertebral. O sangue chega e sai para partes específicas do corpo. E quando ocorre uma perturbação neste equilíbrio, quando o sangue chega melhor do que sai, precisamos mudar a pressão no nosso organismo. Então, amigos, o que nossos colegas pesquisadores nos dizem? Que ainda há alguma ação mecânica significativa ocorrendo nos vasos sanguíneos. E devemos usar isso com vocês, tanto para evitar a hipertensão em quem ainda não a tem, quanto para quem já a tem. Tentar mudar algo em sua vida para melhor. Aliás, eu mesmo fiz essa experiência em mim. Quem assistiu ao vídeo do ano passado, onde eu mesmo aumentei minha pressão, depois medi, depois fiz algum exercício, vi se aumentava ou não, também esse vídeo. Foi uma espécie de pesquisa. Veja, eu também conduzi uma pesquisa. Também confirma algum tipo de conexão. Então, amigos, o que está acontecendo com o nosso corpo? Existe uma posição ideal na qual não ocorre ação mecânica nas artérias e veias. É muito difícil comprimir uma artéria mecanicamente, ou seja, para realmente comprimi-la mecanicamente, precisamos aplicar pressão diretamente sobre ela. É necessário o máximo de força. Por que os cardiologistas riem daqueles que dizem que a compressão da artéria vertebral pode causar uma mudança na pressão geral? Até certo ponto, você pode concordar com eles. Aqui, ela pode ser comprimida no canal vertebral, mas não ocorre tal compressão. Como se vê, ocorre uma irritação do plexo nervoso que está ao redor da própria artéria vertebral. E, reflexivamente, ocorre uma mudança no tônus desta artéria, bem como se vê, uma mudança no tônus arterial de todo o organismo. Mas o efeito mais significativo é na artéria, que até então recebia mais atenção. Mas, como se vê, os vasos venosos sofrem mais, porque é muito fácil comprimi-los. E quando comprimimos a veia com você, por exemplo, junto com a artéria espinhal, que recebe toda lá a atenção, ela fica injustamente sem atenção. Temos, por exemplo, a veia espinhal, que é muito fácil de comprimir. E o que acontece quando a comprimimos? O sangue chega até nós, para a nossa cabeça, mas tem dificuldade em sair de lá. Por isso, é necessário normalizar a pressão no sistema. É a mesma coisa. Por exemplo, se os encanadores que estão assistindo, que trabalham com encanamento, instalação de caldeiras, baterias, você sabe que a pressão é importante, que é necessário que o fluxo seja o mesmo que o refluxo, se algo estiver bloqueado ou houver uma bolha de ar. Aqui não temos bolhas de ar, mas a situação é semelhante. O fluxo deve ser o mesmo que o refluxo. Se o fluxo de sangue pelas artérias é bom, mas o refluxo venoso é interrompido, ocorre um aumento da pressão. Nesse caso, a pressão intracraniana pode aumentar. E aqui a pressão geral em todo o circuito vai mudar. Circuito, como para os encanadores, se eu explicar. Existe um circuito geral de aquecimento e tivemos uma mudança local em algum lugar no fluxo e refluxo. Isso afeta a pressão em todo o organismo. Como podemos influenciar isso? Primeiramente, precisamos aumentar o fluxo, o que requer mais atenção. E todos se dedicaram a isso, por isso foi tudo em vão. Precisamos trabalhar no fluxo. Melhorando o fluxo, melhoraremos a circulação com você. Então, amigos, sobre o que a experiência de Mikhail Petrovich Savinkov fala?
onde ele fez as pessoas sentarem por tanto tempo, estudar algo, e a pressão delas aumentou? Sobre o fato de que nesta posição o fluxo sanguíneo não aumentava, mas o escoamento era dificultado. Porque, infelizmente, passamos a maior parte do tempo com vocês dessa maneira. E nesta posição, esta é a posição mais perigosa para o pescoço, como se viu, do ponto de vista da circulação sanguínea. E nesta posição, em primeiro lugar, ocorre a dificuldade do fluxo venoso. O mais interessante é que há muitos exercícios. Se abrirmos a internet com vocês, veremos que temos muitos exercícios assim, onde nós, com vocês, esticamos assim a parte de trás do pescoço. E muitas pessoas querem fazer isso, porque se você ficar nessa posição por muito tempo, esse desejo começa a surgir. Quer esticar e relaxar esses músculos tensos que estão constantemente sob o peso da sua cabeça. E assim, tudo aqui fica ainda mais fraco. Quais músculos temos aqui? Estes são os flexores longos do pescoço. Quem tem flexores longos do pescoço fortes, tem essa experiência. Mikhail Petrovich Savinkov. Se você está olhando agora, pode ver essa experiência. Até que ponto os sintomas estão relacionados com o desenvolvimento dos flexores longos do pescoço? Também podemos prestar atenção nisso, porque quanto melhor eles são desenvolvidos, menos provável é que algo patológico se manifeste nessa posição sob pressão. E agora, amigos, qual o próximo passo? Por causa da posição que nosso pescoço assume, nossa lordose cervical é suavizada. O canal da artéria vertebral é iluminado lá, onde a veia passa. Torna-se cada vez mais estreito e já, com o tempo, irritações simpáticas ocorrem que provocam um aumento do tônus, espasmando a artéria, por assim dizer. O espasmo da artéria acontece. Precisamos nos esforçar para que este nosso lorde tireoide idealmente seja preservado. Para preservá-lo, é necessário manter o equilíbrio dos músculos. Primeiramente, são os extensores longos do pescoço na parte de trás. Precisamos treiná-los. O músculo esternocleidomastoideu está aqui na frente. Participa na estabilização do pescoço, no movimento, nas rotações, mantendo a posição ideal e o movimento equilibrado, aqui entre as vértebras e as articulações intervertebrais. Os músculos escalenos, quando se tornam curtos, e esta é a posição prolongada, leva ao encurtamento gradual desses músculos escalenos. A falta de movimento nas vértebras superiores e costelas provoca o encurtamento dos músculos escalenos. E os flexores curtos do pescoço aqui, claro, eles automaticamente se tensionam em você. O flexor longo do pescoço é fraco e os músculos escalenos são curtos. Vamos tentar fazer este conjunto agora. E aqueles que têm pressão, por exemplo, elevada, vamos tentar medir agora e depois medir novamente. E escreva como você se sente. Quem pode escrever depois do que fazemos? Espero que todos possam. Então, amigos, começaremos com vocês relaxando os músculos, como vocês gostam, e depois vamos forçar um pouco mais. Temos esses rolos agora com vocês e vamos usá-los para relaxar. Para começar, este grupo de músculos lombares. Para isso, vamos nos deitar neste rolo assim. A área da parte inferior da nuca. Aproximadamente aqui, com esta parte. Aqui, com esta. Aqui, 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 aqui. Com esta parte, com esta parte. Onde você tem cabelo, claro, varia de pessoa para pessoa. Aqui. Ou seja, este lugar está no crânio. Onde está o osso occipital? A parte inferior do osso occipital. Este é o local onde os longos flexores do pescoço estão presos. Ao tocar aqui, você encontrará dois rolos à direita e à esquerda. É onde os músculos estão localizados. E agora, simplesmente com precisão assim, vire a cabeça para a direita e esquerda. Neste momento, você está relaxando este segmento dos músculos suboccipitais.
Trabalhe um pouco mais de um lado. Depois do outro lado. Ou seja, neste momento, esta parte que está sempre sob tensão excessiva, ela começará a relaxar lentamente. Um pouco abaixo há essa área de transição entre o pescoço e a cabeça, ou seja, onde a primeira vértebra e o osso occipital estão. Trabalhe também nesse local, ou seja, mova a cabeça ligeiramente para a direita e para a esquerda, e trabalhe nessa área. Então é isso. Você faz isso por cerca de 5 minutos. Em seguida, o músculo esternocleidomastoideo. Aqui você usará as mãos. Aqui está. Você tem o músculo esternocleidomastoideo. Quem não sabe encontrá-lo, vire a cabeça, incline um pouco e aí está, seu contorno. Agora simplesmente pegue com os dedos e faça um movimento para baixo neste músculo. Ela tem duas partes de fixação. Uma parte é fixada no externo aqui, a segunda parte aqui na clavícula. E primeiro você faz um movimento para baixo na área do externo, com os dedos, assim, e depois na área da clavícula. Você está agindo sobre as fibras superficiais deste músculo, sobre a fáscia deste músculo e está removendo o encurtamento habitual da fáscia, tornando esta fáscia mais móvel. Porque muitas vezes se formam espasmos, fibrose, o músculo se acostuma a estar nesse estado encurtado. E com esse movimento, ou seja, com os dedos, você pressiona levemente e faz um movimento para baixo ao longo do músculo esternocleidomastoideo. De um lado, e a mesma coisa, do outro lado você faz. Primeiro, de um lado, aqui até o externo, até a parte superior do externo. Aqui. Você leva até este ponto, entre as clavículas. E a segunda parte, aqui para a segunda parte do músculo, já na própria clavícula. Pronto, isso é o primeiro. Alguém já vai notar depois disso que a cabeça como se tivesse se soltado para você. E a posição habitual para você, quando olha para baixo, já mudou para outra, mais fisiológica. E agora o segundo, a parte traseira do músculo peitoral clavicular escapular. Aqui você o encontrou e agora puxe levemente essa parte traseira para a frente. Coloque as mãos na parte de trás, aqui, e faça um movimento para a frente. Mova o músculo peitoral clavicular escapular. Empurre-o para a frente. Levantaram, relaxaram, levantaram, relaxaram, levantaram, relaxaram. Faça a mesma coisa um pouco mais acima, até o topo. Aqui ela se fixa ao nosso pedúnculo supraclavicular e até o topo do músculo peitoral clavicular supraclavicular. Esse movimento pode ser feito também de um lado e do outro lado. Também encontre a borda traseira deste músculo e mova para a parte frente. Dá para ver, não é? Mova para a frente aqui, para a frente. Então, precisamos tornar este músculo móvel para que a fáscia deste músculo, não se fundiu com as fáscias circundantes. Fazer com que ela se mova para cá e para lá, para a direita e para a da esquerda. O mesmo vale para a borda frontal deste músculo. Encontre a borda frontal. Coloque o dedão na borda frontal e pressione levemente o músculo. Aqui atrás. Mas não pressione nesta direção, mas um pouco para fora, para não pressionar a artéria carótida. Caso contrário, você vai desmaiar. Aqui, como se você estivesse empurrando um pouco para fora, bem aqui. Faça isso. E, por outro lado, faça a mesma coisa da direita para a esquerda. Ou seja, mova o músculo peitoral clavicular escapular, tornando-o mais móvel. Em seguida, faça o seguinte: pegue assim com as duas mãos. Aperte e trabalhe um pouco entre os dedos. Primeiro na parte superior, depois um pouco mais abaixo, aqui, depois um pouco mais abaixo. Aqui, quem conseguir, pode pegar uma parte separada, que vai até o peito, que vai até a clavícula. Bem, assim, massageie levemente, trabalhe o músculo peitoral clavicular escapular. De um lado e do outro lado a mesma coisa. É assim mesmo, exatamente.
Em seguida, temos os músculos escalenos. Aqui você virou a cabeça, encontrou a borda traseira do músculo externo cleidomastoideo. E logo atrás da borda traseira você terá o grupo de músculos escalenos. Existem 3 deles: anterior, médio, posterior. E ao longo da borda traseira deste músculo, você simplesmente leva para baixo, aproximadamente até o meio da borda superior da clavícula. Aqui está o meio da clavícula, a borda superior. E você leva seus dedos aqui. Quem tem um encurtamento muscular forte ou facial neste local, pode até dar aqui, no ouvido. Não tenha medo, isso é normal. E assim você trabalha um pouco de um lado, um pouco do outro. E aqui do outro lado, você também faz. Da mesma forma, você trabalha o grupo de músculos escalenos. Pressionaram e puxaram para baixo. Pressionaram, puxaram, pressionaram, puxaram. Dessa forma, eliminamos com você a tensão nos músculos escalenos. E agora esticar. Muitos precisam definitivamente esticar algo. Não faça este exercício de forma alguma, pois é muito perigoso. Ou seja, quando você estica os músculos dessa maneira, você aumenta a instabilidade em si mesmo. A lordose habitual se transforma não só em uma lordose reta, mas já em uma cifose. E cada vez menos espaço é deixado para os seus vasos sanguíneos, para que eles possam funcionar calmamente e normalmente. Portanto, para aqueles que ainda querem esticar algo, aqui está. Por favor, escolha puxar para cima aqui. E ao fazer isso, mova o queixo um pouco para a frente. Tente alcançar o chão com a sua escolha. Puxe e relaxe. Esticou e relaxou. Esticou e relaxou. Aqui você vai sentir que toda essa parte, se nunca fez isso antes, está muito tensa, muito apertada. Porque a maior parte do tempo, se passado assim, os tecidos lá se tornam tão rígidos, tão densos. Ou seja, ao mesmo tempo, a drenagem linfática também vai aumentar aqui. Se alguém tem um segundo queixo e não gosta dele, também pode conseguir o efeito de removê-lo e até mesmo um terceiro queixo dessa maneira. Então, amigos, passamos algum tempo aqui com vocês. Agora, esse é o tipo de relaxamento muscular que precisamos para melhorar a circulação sanguínea. Agora vamos colocar um pouco de pressão nesses músculos, especificamente naqueles que não estão recebendo o suficiente. O exercício principal que será útil para você começar a treinar seu pescoço regularmente será realizado agora. Pode ser em várias versões, veja, mas muitas vezes cometem um erro com ele. Também vou mostrar qual. Para realizar este exercício, você precisará de um travesseiro. Você pode usar um travesseiro comum. Deite-se de costas, coloque a cabeça no travesseiro e agora sua tarefa é simplesmente pressionar a cabeça no travesseiro, como se estivesse empurrando-a e pressionando-a para trás. A força não deve ser de 100%, ou seja, você não precisa se esforçar muito para pressionar. A força é de cerca de 30% a 40%, no máximo 50% do seu máximo, mas essa pressão ela deve ser gradual. Como se você tivesse empurrado o travesseiro. E agora, nesta posição final, segure a cabeça por cerca de 5 segundos. Seguraram e lentamente relaxaram. Fizeram pressão novamente. Pressionaram, pressionaram, seguraram e lentamente relaxaram. Muitos fazem este exercício de forma errada. Eles apertam o punho assim e pressionam nesta posição. E muitos exercícios agora. Eu vi muitos exercícios recomendados onde eles sugerem fazer o mesmo movimento. Ou seja, pressionar o queixo diretamente aqui e pressionar para trás com a nuca. Isso também não é um bom exercício. Quando fazemos com você, veja, o movimento, como eu mostrei pela primeira vez, quando a posição natural da cabeça em relação ao pescoço é mantida, o queixo, em geral, quando você não está pressionando, os flexores do pescoço estão trabalhando. E até mesmo a parte inferior desses flexores do pescoço é a mais fraca. Quando você começa a pressionar o queixo, começa a treinar o pescoço na posição de extensão do segmento cervical. Ou seja, seus músculos se acostumam a trabalhar em uma posição não natural do pescoço. Você precisa fazer de forma que mantenha a lordose,
para que seus músculos se fortaleçam na posição correta, natural, de todas as vértebras. Portanto, veja novamente: exercícios incorretos, exercícios perigosos, após os quais a cabeça começa a doer, depois de algum tempo, vão te prejudicar. Isso é quando você aperta o queixo e puxa para trás. Ou seja, todos esses exercícios onde você tenta puxar o queixo para trás. É a mesma coisa que se você baixasse a cabeça. A mesma posição é alcançada. Aqui, o alongador longo é esticado, a parte superior do músculo do pescoço, e toda essa parte frontal é encurtada. Precisamos do efeito reverso, ou seja, você precisa pressionar mantendo a posição natural. Ou seja, não é necessário dobrar muito, mas é necessário manter esse ângulo. Em relação a manter o ângulo do eixo da haste, em geral. Ou seja, você colocou a cabeça, não puxa o queixo, apenas empurra a cabeça para trás. Você pode até incliná-la um pouco, para que essa linha ela seja perpendicular ao chão, a linha do queixo inferior, aproximadamente. Ou seja, o queixo está olhando para cima. E você pressiona com a nuca. Pressionou, segurou por alguns segundos de 3 a 5 e relaxou lentamente. Pressionou novamente, segurou e relaxou. Agora você pode adicionar mais cargas separadamente para o músculo direito e esquerdo. Para isso, você virou a cabeça e também pressionou para trás. Aqui, se o nariz está virado para a esquerda, o lado e músculo esquerdos trabalharão mais. O mesmo vale para o lado direito. Muitos notarão que isso pode variar um pouco. Para um lado, o músculo pode funcionar um pouco melhor. Para o outro, um pouco pior. Isso também acontece. A quantidade total que você faz é a mesma. Só que, por exemplo, para um lado você pode fazer 10 vezes seguidas. E para o outro lado com pausas. Se os seus músculos ficarem cansados, descanse 5 vezes e repita mais 5. Isso foi o nosso alongamento longo do pescoço. Este é o nível inicial. O próximo exercício é mais complexo. Aqui você pode ajustar a almofada para mais alta ou mais firme. E agora, quando você inclina a cabeça, você também ajuda com as mãos e tenta levantar um pouco as orelhas. E então, você abaixa as orelhas novamente. Também levantamos um pouco as orelhas. Aqui nos cotovelos, nos antebraços levantamos um pouco e então colocamos de volta. Porém, este exercício é mais complexo. Isso não é para aqueles que têm doença hipertônica. Isso é para aqueles que ainda não a têm. E assim você começa com isso. Em seguida, para os grupos musculares laterais frontais, que também relaxamos com você. Você faz esse tipo de exercício. Você se deita de lado, estende o braço para frente e agora olha para a dobra do cotovelo e começa a levantar a cabeça. Você levantou, abaixou, faça devagar. Levantamos, abaixamos, levantamos, abaixamos. Aqui você estará trabalhando o músculo esternocleidomastoideo neste momento. 10 vezes também é suficiente. Faça 10 vezes de um lado e 10 vezes do outro lado. Aqui está trabalhando o músculo esternocleidomastoideo. E alguns outros músculos, parte dos músculos escalenos, músculos que levantam a escápula. Esses exercícios são necessários para manter as condições ideais de circulação sanguínea no pescoço. Vamos ver como isso afeta nossa doença hipertônica com você. Outra área onde nossas artérias são frequentemente comprimidas é este pequeno músculo peitoral. Um feixe nervoso vascular passa por baixo dele. E por que muitos oponentes dessa teoria da compressão mecânica dos vasos? Porque nem todos os vasos são comprimidos lá. Enfatizou-se mais que a artéria estava sendo comprimida. No entanto, ocorre mais compressão das veias e compressão do nervo que regula o tônus dos vasos. E o pequeno músculo peitoral também participa disso. Sob ele temos um feixe vasculonervoso. Lá temos uma artéria, uma veia, vasos linfáticos e um nervo. E também precisamos relaxar esse músculo. Como? Podemos fazer isso com a ajuda das mãos. Aqui nós colocamos. Esta é a pequena musculatura peitoral. E a relaxamos desta maneira, simplesmente massageando com você.
Você pode fazer isso com a ajuda de bolas de massagem especiais. Você pega uma bola assim, pode ser de tênis, se nunca tentou antes. Aqui, você coloca assim, perto da parede, você se levanta e assim você trabalha precisamente massageando. Se você encontrou um ponto dolorido, fique nele por 1 minuto. Por exemplo, você colocou assim, pressionou aqui e assim você trabalha para lá e para cá. Ou seja, você tem essa pequena bola na sua clavícula. O músculo começa a partir do crescimento clavicular. E você tem o terceiro, quarto, quinto. As costelas estão ligadas a eles. E sob ele, veja, bem abaixo dele, tudo passa por aqui. Veja o vaso com o feixe nervoso. Ou seja, todos esses túneis, onde nossos vasos passam, são o pequeno músculo peitoral. Aqui está o canal, através do qual a artéria vertebral passa. Estes são os lugares mais perigosos. O lugar onde a primeira vértebra se conecta com o osso occipital. Aqui também passam os vasos. Ou seja, todos esses lugares onde a compressão é possível, onde, possivelmente, não são as artérias que são comprimidas, mas, em primeiro lugar, a veia e o nervo. Precisamos manter esses lugares em bom estado para que nada interfira na circulação. E, claro, não é pecado esticar o músculo peitoral menor. É assim que você coloca a mão e estica. Dessa forma, você também pode esticar. Esticamos, esperamos um pouco, relaxamos. Ou seja, é melhor não criar uma tensão constante, mas gradualmente você esticou o músculo, relaxou. Pode ser em um corredor, pode ser em um canto. Então é assim que você se posicionou no canto, colocou as mãos no posicionamento inferior, você também se esticou. Esticou, relaxou, é assim, na posição superior também. Pode ser em uma porta, você abre a porta. É assim que você se estica. Ou seja, é desejável aliviar a tensão excessiva deste músculo, porque é um músculo que está constantemente sob tensão. Então, amigos, por que os cardiologistas são categoricamente contra a correlação do aumento da pressão com algum tipo de compressão mecânica dos vasos? Porque não explicamos a eles com total precisão. Somos especialistas que acreditam que, afinal, a regulação do tônus vascular é influenciada pelo sistema nervoso e por alguns obstáculos mecânicos no caminho dos vasos. Por algum motivo, os cardiologistas adoram placas ateroscleróticas. Quando a compressão intravascular, não dentro do próprio vaso, algo impede a circulação do sangue, mas isso é chamado de compressão extravascular, quando algo fora do vaso o comprime. Por algum motivo, eles não admitem. Porque não era exatamente isso que eles queriam explicar. Agora vou explicar a eles o que todos esses especialistas queriam dizer. Artery, provavelmente você não vai ceder a nada. É impossível que um espasmo tão forte faça a artéria ceder. Mas uma veia ou nervo, eles cedem muito bem. E quando a veia é comprimida, ou seja, quando interrompemos o fluxo também muda. E essa violação da circulação como resultado da interrupção do fluxo sanguíneo, a violação do fluxo venoso, por exemplo, da cabeça, ainda deve afetar o sistema geral de circulação sanguínea. E existem tais lugares onde os vasos vão ceder, principalmente alguns. A primeira é o local onde a nossa artéria vertebral passa, no seu canal, aqui junto com a veia. Lá, muitas vezes ocorre irritação, esmagamento da própria artéria, também pode haver um espasmo reflexo e a compressão da veia. Depois, a transição entre a primeira vértebra e o osso occipital. Neste local, muitas vezes ocorre um espasmo. Além disso, não é o fluxo sanguíneo que é interrompido, mas sim o fluxo de sangue. O pequeno músculo peitoral está bem aqui. Sob ele, o feixe neurovascular é comprimido. O próximo é que temos nas pernas uma violação do fluxo venoso devido ao espasmo do músculo sóleo, devido à fraqueza do músculo gastrocnêmio. Mas às vezes também há espasmo do músculo gastrocnêmio. Mas mais frequentemente é o espasmo do sóleo, a fraqueza do gastrocnêmio. E tudo isso juntos perturba a circulação geral do sangue.
o que causa um aumento na tensão dos vasos sanguíneos.